Este é o Challenger 2, um dos blindados mais competentes que existem, rivalizando há muito tempo com o Leopard 2, o Abrams e o T-90, contando com eletrônica de ponta e também uma das melhores blindagens da atualidade. No entanto, ao contrário dos tanques mencionados, praticamente ninguém comprou o Challenger 2, sendo um verdadeiro fracasso em termos de exportação. A perda foi tão grande que para o modelo Challenger 3 simplesmente modernizaram os chassis do Challenger 2 e encerraram a produção. Manter uma fábrica de tanques ativa não era rentável sem compradores. Mas por que a Grã-Bretanha, nação que vendia dezenas de milhares de tanques durante a Guerra Fria, atualmente não vende mais nenhum tanque? Por que ninguém quis comprar seus modelos mais modernos? A Inglaterra é uma das poucas nações que tem a capacidade de produzir tanques, mas não só isso, também é capaz de produzir tanques relativamente modernos e competentes para a guerra moderna, algo muito difícil hoje em dia devido aos altos custos de pesquisa. Na verdade, eles inventaram o tanque, então tem muita história no desenvolvimento de blindados. Assim como o futebol, o tanque se espalhou e hoje muitos países produzem tanques muito melhores do que os britânicos. Porém, isso nem sempre foi assim. Após a Segunda Guerra Mundial, os britânicos ficaram com uma indústria de blindados realmente competente e poderosa, rivalizando com a americana e a soviética. Assim que a guerra terminou, as fábricas não podiam parar e começaram a vender veículos para países em desenvolvimento. Seu modelo MBT, o A41 Centurion, chegou a vender 2.500 unidades para países como Suécia, Israel, Índia, Suíça, África do Sul e Austrália, tornando-se um dos blindados mais influentes do pós-guerra. Outros veículos específicos para exportação, como o Vickers MBT, venderam quase 3.000 unidades que foram adquiridas por países como Índia, Kuwait e Tanzânia. Parte deles produzidos sob licença em países estrangeiros, ambos os modelos mencionados servindo até o final da década de 90, o Chieftain é um dos modelos mais modernos e caros que a Inglaterra produziu durante a Guerra Fria e vendeu mais de 1.200 unidades. Só o Irã comprou 900 desses veículos nos anos 70, contrato que curiosamente foi cancelado parcialmente devido à mudança de regime, mas estatisticamente foram vendidos. Durante a Guerra Fria, a União Soviética foi o maior exportador de tanques, seguida pelos Estados Unidos e depois pelos britânicos. Mas provavelmente você já sabe que os números dos dois primeiros exportadores tinham um truque, pois a União Soviética muitas vezes dava blindados de presente para seus aliados ou, em casos específicos, vendia a preços subsidiados para expandir sua hegemonia ideológica. Os Estados Unidos faziam algo semelhante ao ceder blindados a aliados por meio do Programa de Assistência Militar, impondo condições rígidas, mas no final acabavam doando os veículos. Portanto, na prática, os britânicos rivalizavam com os grandes exportadores da época no que diz respeito às vendas, e em termos de tecnologia também não ficavam para trás. Mas algo aconteceu depois da Guerra Fria. Este gráfico corresponde à Guerra Fria, e este é o período posterior à Guerra Fria. Em poucos anos, os britânicos passaram de líderes em exportação a literalmente não venderem nenhum tanque. O que diabos aconteceu quando a União Soviética caiu, e por que isso afetou tanto o mercado britânico? Bem, dois fatores causaram o fracasso da indústria de blindados britânica. O primeiro foi a brusca mudança no mercado. Depois que a União Soviética caiu, ninguém mais temia uma terceira guerra mundial, então a demanda por veículos blindados caiu bastante. Vemos isso nas exportações. Antes da Guerra Fria, eram contados aos milhares e depois mal se vendiam algumas centenas de blindados por ano. O pouco mercado que existia era absorvido pelas ex-repúblicas soviéticas, que vendiam os excedentes da antiga União Soviética a preços de liquidação. Do lado legal, a Rússia até hoje domina o mercado com blindados equilibrados e muito baratos, sendo a opção preferida de nações fora da esfera da OTAN. Também após a queda da União Soviética, surgiram novos concorrentes. A China passou de exportar cópias duvidosas de tanques soviéticos para exportar tanques com tecnologia própria e a preços consideravelmente mais baixos. Também nos anos 90 ressurgiu o gigante dos blindados da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, com sua série Leopard 2 que vendeu que nem água nos anos 90 e início dos anos 2000. Até países como a Ucrânia entraram no jogo, herdando fábricas da União Soviética e vendendo muitos blindados para uma nação nascente. Nos anos 90, o mercado estava saturado com modelos bastante bons e, em muitos casos, muito baratos.
Era muito difícil competir nesse mercado, algo que afetou enormemente o mercado britânico de blindados. Mas o outro fator não tinha relação com questões de mercados externos, e sim que os últimos modelos britânicos são britânicos demais. O Challenger 2, por exemplo, simplesmente era difícil de vender. A maioria dos tanques da OTAN usavam um canhão L-44 ou L-55 da Rheinmetall, canhões de alma lisa. Nos anos 80, todos os tanques migraram para o cano de alma lisa, porque ficou comprovado que o futuro das munições eram os APF-SDS. Essas munições funcionavam melhor sem rotação. Além disso, com um cano de alma lisa, as munições HIT melhoravam e a velocidade de saída aumentava, pois nada limitava os gases. E finalmente, também tinham uma durabilidade superior. O problema é que os canhões de alma lisa também têm desvantagens, e com eles, você esquece a estabilização dos projéteis por rotação. Tendo menos precisão a longas distâncias, você depende mais de sistemas mais avançados para fazer o que o canhão raiado faz naturalmente. Considerando essas desvantagens, o Reino Unido decidiu que as munições Sabot não eram o mais importante e preferiu continuar usando o canhão raiado no Challenger 2, equipando esse blindado com o L30A1 para priorizar o uso de munições HIT. Munições explosivas que eram muito versáteis, destruíam muitos tipos de blindagem, podiam acabar com fortificações e abrir brechas em defesas, tudo isso sem precisar trocar de munição. Na verdade, em parte os britânicos não estavam errados ao não seguir a tendência tecnológica. Eles tinham boas experiências com o canhão raiado. Na Operação Tempestade no deserto, um Challenger 1 derrotou um blindado T-55 a mais de 5.100 metros, mantendo o recorde de distância até hoje. O L30A1 do Challenger 2 continua sendo muito bom até hoje, mas ser o único blindado moderno com um canhão raiado foi, na verdade, o que o condenou. Isso fez com que eles ficassem isolados logisticamente. Somente os britânicos desenvolviam projéteis e fabricavam munições para esse canhão, algo que encarecia o preço final da operação de seus veículos e, além disso, fazia com que todo o custo de pesquisa ficasse apenas com os britânicos. As munições mais caras, o desafio logístico e o desenvolvimento de tecnologias mais lento tornaram essa série de blindados muito menos atraente para os possíveis compradores. Além disso, os Challenger 2 também não eram os mais baratos nem os mais modernos, e sem dúvida alguma, pelo seu desempenho, não foram os mais confiáveis. Apesar de todos esses fatores, o tanque em si era bom, mas é preciso mais do que apenas ser bom para ser um sucesso comercial. Apenas Oman comprou 38 desses blindados, sendo a única nação estrangeira, além da Ucrânia, que os opera. Em 2015, começou-se a desenvolver a modernização do Challenger 2 para que esse tanque pudesse usar munições da OTAN. Agora utiliza o canhão L55A1 de alma lisa e incorporou diversos sistemas de ponta que o tornam um dos blindados mais modernos que existem atualmente. Ainda é cedo para avaliar o sucesso, mas é promissor. Se gostou do vídeo, talvez queira saber sobre tanques com torre traseira. Obrigado por assistir e até logo.